O emagrecimento, ele está acompanhado por um conjunto de fatores, certo? A gente já conversou sobre isso, eu já expliquei para vocês que emagrecimento não depende apenas de um fator, é um conjunto de fatores que se associam para que você consiga, no processo do emagrecimento, gerar um ambiente favorável para redução da gordura, aumento de massa muscular, mudança de hábito, melhora da saúde física, da saúde mental, diminuição de estresse. Então isso tudo, que a gente chama de fatores biopsicossociais, são fatores que vão ditar a eficiência do emagrecimento. Você precisa, de fato, alterar ou melhorar o seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável. Isso a gente já concordou. Só que quando a gente pensa no contexto do treinamento, a gente precisa entender mais um ponto. Quando se pensa em emagrecimento, você não só, como a gente falou na última live, precisa melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, como você também precisa aumentar a sua capacidade de produção de força e de sustentação da força produzida. Como isso vai implicar no dia a dia? Basicamente, isso implica da seguinte forma. Imagina a seguinte situação. Você tem o Beto e você tem o Luciano. Na condição em que você tem dois indivíduos aonde o indivíduo ele desenvolve ou não desenvolve as capacidades físicas e musculares. O Roberto, por exemplo, o Beto, ele chegou e ele é um cara comprometido. Ele vai treinar, treinamentos cardiorrespiratórios e faz o treinamento de força dele. O Luciano, ele é um cara que ele segue o planejamento dietético da mesma forma como o Roberto, mas ele não faz treinamento não. Ele só faz o planejamento dietético. Quando a gente olha para esses dois indivíduos, partindo do princípio que eles estão sobre as mesmas condições biológicas, sociais, de estresse, recuperação, alimentar, tudo alinhado, e só olha para o contexto do treinamento, quando a gente olha para o Beto que treina, você vai observar que o Beto, ele é um cara que, por ter uma melhor capacidade cardiorrespiratória, melhor força muscular, ele tende a ser mais ativo. Ainda que ele não queira, ele tende a ser mais ativo, porque ele se exercita. O exercício é uma atividade física. O Luciano, partindo do que eles têm a mesma realidade em todos os contextos biopsicossociais, ele é um cara menos ativo e, por consequência, esse indivíduo, no caso o Luciano, ele tem um efeito só da dieta. Quando você pensa no efeito metabólico a longo prazo, ou seja, se a gente acompanhar esses dois por um ano, o Roberto, ele vai ter um nível de atividade física global maior, o Luciano menor. Até aqui, tudo certo, porque um se exercita, o outro não. Só que se a partir desse momento, depois de um ano, Roberto se exercitando, Luciano se exercitando, a gente colocar os dois para realizar uma mesma atividade física, os dois na mesma situação dietética, tudo que a gente já falou aqui, o Roberto que se exercita vai ter uma eficiência de produção de força, de condicionamento, de resistência cardiorrespiratória, de produção de energia, de metabolização, de gasto energético muito maior que o do Luciano. E quando você pensa, e aí é o ponto-chave quando você pensa do papel do exercício no emagrecimento. Quando você entende que o emagrecimento é uma consequência de longo prazo, é uma alteração que acontece de forma crônica, esses efeitos de longo prazo, eles são fundamentais para você avaliar a eficiência da intervenção. E aí, quando você entende que o indivíduo melhor condicionado, ele tem uma capacidade metabólica maior, mais eficiente, ele gasta mais energia na produção, na produção energética durante a atividade física, você entende que o exercício a longo prazo, ele tem um efeito a contribuir no gasto energético das atividades físicas. Muita gente fala assim, o exercício não ajuda no emagrecimento porque o exercício não aumenta o gasto energético de repouso. Existem evidências que mostram que, de fato, essa discussão de que o exercício aumenta o gasto energético de repouso ou não, é uma coisa que, de fato, não se sustenta no processo de emagrecimento, mas a gente não fica em repouso o tempo todo. E aí você vai entender agora o final dessa conversa. Roberto e Luciano foram caminhar, os dois foram para o trabalho. Roberto e Luciano saiu de casa, andou pela rua, subiu um lance de escada, porque a escada rolante parou de funcionar. Subiu escada, desceu escada, correu para pegar o ônibus, correu para pegar o metrô. Essas atividades do dia a dia, quando você compara o gasto energético final diário de um indivíduo condicionado e um indivíduo descondicionado, você observa que o indivíduo condicionado, ele não só tem um gasto energético maior porque ele vai apresentar maior capacidade metabólica, mais massa muscular envolvida durante a atividade e dentre outros aspectos, o gasto energético desse indivíduo treinado ele acaba sendo maior.
Mas isso é gasto energético de repouso? Não. Isso é gasto energético de esforço. E aí, quando a gente pega o gasto energético diário, a gente precisa considerar o nível diário de atividade física. Resumindo a história, o indivíduo que se exercita comparado ao indivíduo que não se exercita, o indivíduo que faz treinamento de força, treinamento aeróbico, comparado com o indivíduo que não treina, ele tende a ter um gasto energético diário mais baixo para o mesmo nível de atividade física que o indivíduo que se exercita. Então, quando você pensa no contexto do emagrecimento, e aqui eu estou só falando de gasto energético, esse indivíduo, ele com um gasto energético diário mais alto, quando se soma ao longo dos meses e anos, esses gastos energéticos representam no peso ou na remodelação que esse indivíduo vai sofrer durante seu processo de emagrecimento. Então, o condicionamento físico, que é a palavra que a gente vai chegar no final, ele é fundamental para a melhora da eficiência metabólica do organismo em situações de esforço. E aqui eu não estou falando no repouso. No repouso também, mas a situação do repouso não reflete diretamente no emagrecimento. O que vai refletir diretamente no emagrecimento é quando o estresse físico demanda do organismo. É muito simples de entender. Um carro bem condicionado, quando você pisa no acelerador, ele vai acelerar, ele vai gastar mais energia, mas ele vai produzir mais força e potência. Um carro mal condicionado, você pode acelerar, botar marcha, pisar no acelerador, fazer o que for, ele vai demandar muito mais esforço e ele vai produzir menos potencial para uma mesma condição de energia. Isso ficou claro para vocês?